Galera, nós estamos começando o podcast Sal e Luz. Nosso objetivo aqui nesse podcast é fazer com que a gente leve sal e luz para vocês. Vocês também comecem a ser sal e luz na vida das outras pessoas. Eu sou Tayane Ramos e quero apresentar esse podcast, esse programa aqui, de uma forma de vocês. Mas a gente também tem aqui uma equipe completa para fazer ainda melhor e eu vou apresentar. Boa noite, pessoal. Então, eu me chamo Thiago. A gente vai estar aqui junto na mesa, junto com o Gabriel, com a Thay e com o nosso convidado, para estar fazendo esse podcast para você essa noite. Espero que seu coração seja tocado através da palavra que será ministrada aqui nessa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel, né? Como o Thiago já havia mencionado, a gente está aqui para iniciar esse programa, né? Na verdade, esse podcast, em que a gente veio para trazer mensagens, né? Através dos entrevistados, testemunhos e palavras de Deus. E acredito que vai ser um grande podcast muito abençoado. Como todo podcast, não é a gente que está na mesa, né? Comunhão. Mas a gente tem toda uma equipe que trabalhou vários dias aí para que. Por trás dos bastidores nós temos o Erivaldo, que ele faz de um pouco de tudo aqui. A gente tem o Jonadab, que também cuida da mídia, com a Janara, e a gente tem o Daniel. Nós somos uma equipe e sempre um ajudando o outro para que o podcast venha alcançar várias fases. No seu trabalho, na sua casa, nesse momento, pode nos acompanhar, ser edificado também por esse podcast. Mas hoje a gente trouxe um convidado, o primeiro convidado do podcast, não poderia ser o nosso Almir, e a gente queria deixar ele se apresentar. Então, nossa. Vale, né? Então, pessoal, a gente está com o som um pouco baixo, estamos fazendo teste, mas já voltamos com o nosso podcast. Testando som. Testando. Um, dois, três. Teste. Som. Testando som. 1, 2.
Voltamos então, agora. Você está escutando certinho, manda um ok aqui pra gente. Acredito que agora tá tudo certinho. A gente vai continuar aqui, passar pro nosso convidado a sua palavra antes da gente começar essa mesa de podcast. Tudo bem, então, Pai. Deus venha abençoar. E estão daí. Abençoar. Tomada assim. Muito linda, maravilhosa. Como nós já dissemos lá no início, repetindo agora, parabenizar vocês pela iniciativa, aquilo que vocês proporam no coração, né, de influenciar, de transformar vidas, de ministrar, pregar o Evangelho, de ser uma bênção na vida de outras pessoas. Que Deus continue abençoando vocês. Também todo o trabalho que vocês fizeram, estiveram aí fazendo essas 2 semanas, preparando estúdio, preparando tudo. Que Deus abençoe vocês realmente. Abençoe vocês de uma forma muito especial. Vamos testar os microfones então rapidinho, Thiago. Então, fazendo o teste de som, estamos aí iniciando de novo nossa programação. Então, voltando de novo com o nosso podcast, estamos iniciando aí mais uma vez. Eu me chamo Thiago e a gente vai estar aqui nessa mesa nessa noite, trazendo um pouco da palavra de Deus. Espero que o seu coração possa ser tocado através da palavra que será ministrada aqui nessa noite, pois esse é o nosso objetivo, é difundir a palavra de Deus através das redes sociais, para que possa chegar até o seu coração. Vamos continuando então aqui. Tá fazendo uns testes aqui, já já vai dar tudo certinho. Primeira vez, estamos aprendendo, mas vai dar tudo certo. A gente vai começar então essa live conhecendo mais um pouco do nosso pastor. E a gente queria perguntar para ele, pastor, quem é o pastor? Pergunta. Pastor José Almir sou, né, apaixonado pela obra, pelo povo. Está pensando no lado com espirituais, né? Trabalho material, mas principalmente cada cristão, da família. Essa é sempre feliz. Indo, da marca registrada. Né? Esse sou eu. Então a gente vai seguir fazendo mais uma pergunta. Queria saber em qual momento da vida que o pastor qual foi o momento que o pastor teve aquele Bem novo mesmo. Foi, Evan. Minha mãe era desviada. Então, sempre final de ano, a gente ia para casa da avó. Passava lá uma semana ou 2 na casa da avó, fim de ano. E
E ali começamos a ter o contato com o evangelho, porque daí a avó levava na igreja, a gente participava dos cultos. Depois a minha avó veio morar com a gente em Curitiba. E para ela não ir sozinha na igreja, eu acompanhava. Então, o terceira escola dominical que eu fui com ela, eu aceitei Jesus. Ainda criança. Ainda criança. Eu tinha 11 anos, eu tinha. Uhum. Thiago. Então, fazer mais uma pergunta pro pastor. E conta para nós, pastor, uma experiência que marcou a sua história, assim, desde quando você se converteu, uma experiência que o pastor nunca esquece, algo extraordinário que o pastor viveu. Foi quando eu imaginei que eu seria o que eu sou hoje, um pastor. Eu estava em casa, logo que, na verdade, antes de se converter, pouco antes de se converter, uma tia da minha mãe, ela foi visitar nossa casa em Curitiba e ela passou o dia com a gente. Ela chegou já cedinho, almoçou, café da tarde, e na hora de ir para casa, ali umas 5 da tarde mais ou menos, eu cheguei da escola, né? Quando eu cheguei da escola, que eu entrei em casa, ela ia fazer uma oração para sair. E aí quando eu entrei, ela profetizou para mim. Eu tinha 11 anos, um pouquinho menos de 11. E ela profetizou na minha vida praticamente todo o meu ministério. Eu não entendi aquilo, não sabia o que era, né? Depois ela orou, foi embora. E aí eu chamei a minha mãe e disse: mãe, o que foi isso? Né? Quem é essa mulher? O que aconteceu aqui, né? E aí a minha mãe foi me explicar o que tinha acontecido. E a partir dali já começou a entrar algo diferente no coração, né? Eu nem sabia do que era ser um cristão e Deus já tinha falado comigo. A gente queria entender, porque a gente gosta de comentar sobre a história da pessoa com Jesus. Quando a gente começa a falar sobre testemunho, outras pessoas chamam bastante atenção. Eu gosto de falar sobre testemunho que impacta a vida de outras pessoas. A gente sabe que quando a gente se converte, a gente conhece Jesus, não é só no momento. Eu conheci Jesus, sabe que é uma caminhada diária, que a gente conhece todo dia Jesus mais um pouco. E eu lembro que na minha vida, eu me converti com 12 anos, mas demorou algum tempo para mim entender assim que realmente Jesus tinha me chamado e realmente eu fazia parte daquilo, de algo que Jesus tinha para minha vida. Qual foi o momento que o pastor entendeu assim, chamado, eu sou diferente e eu não posso andar igual às outras pessoas, porque comigo eu sei que existe esse a mais. Assim. Esse momento marcou bastante a minha vida também, que desde que eu me converti, eu já tinha noção de uma chamada. Eu já tinha noção de que algo especial de Deus tinha para a minha vida. Mas, assim, o que marcou mesmo, na verdade, foram 2 momentos. Num primeiro momento, foi realizada uma oferta missionária na igreja em Mafra. E, na época, eu, jovem, né, não estava trabalhando. E aí foi feita aquela oferta missionária, o pessoal foi com um lençol na frente, como costumam fazer. E eu não tinha dinheiro, eu fui e eu me ajoelhei embaixo do lençol. E aí a minha oração era: Senhor, eu não tenho oferta em dinheiro para lhe dar, mas estou lhe ofertando a minha vida. Né? E Deus aceitou. Né? Daquele momento em diante eu sabia que seria o que sou hoje. Em um segundo momento, a gente sempre passa por umas crises de fé, né? Principalmente na juventude, umas crises de fé, e eu estava passando um momento de crise na minha fé, e aí o meu pai estava desenganado, e o médico chamou a família, e eu já tinha uns 16 anos,
médico chamou a família e disse, ó, o seu pai, o João, né? O senhor João, ele vai há 2 dias. E aí eu fui pro monte. Fui um monte, sozinho, só eu e Deus. E eu fiz uma oração, Senhor, o meu pai, ele não te aceitou como Salvador ainda. E eu ofereci a minha vida a ti um dia e por um momento de tempo eu esqueci disso. Então eu quero renovar esse voto. Não estou pedindo que o meu pai fique, mas que se for para ele partir, pelo menos que ele aceite Jesus, né? E quando eu cheguei na igreja à noite, o pastor Iliomar Moura, na época, era o vice-presidente da igreja, ele me chamou e disse assim, ó, vamos no hospital, preciso falar com teu pai. E o meu pai estava em coma. Quando nós chegamos no hospital, meu pai tinha voltado à consciência. Ele entrou no quarto, orou pelo meu pai aceitou Jesus e o meu pai voltou ao coma. Né? E aí eu renovei propósito, né? E de lá para cá, a vida é Jesus. Sem Jesus é nada. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus e diz, eis-me aqui, né? Ele cuida do resto. Né? Com certeza. Vai abrindo portas, fechando portas. Às vezes as pessoas acham que Deus só abre portas. Mas tem portas que Deus fecha para você não entrar também. E eu acho interessante, o pastor comentou que tem momentos da nossa vida que a gente está lá embaixo, como o pastor comentou, que principalmente na nossa juventude. Hoje até estava vendo mais o Gabriel e uma figurinha ali com um monte de xícara de café, assim, simbolizando a constância. Aí tinha um monte de xícara cheia de café, dizendo que era constante. Mas embaixo tinha xícaras com um pouquinho, médio e bastante, depois pouco, médio e bastante. Eu acho que assim é a vida do cristão. Ser constante não é estar sempre cheio, mas é passar por momentos de baixa e momentos de alta. E permanecer diante da presença de Deus. Né? Eu acho que a nossa vida de cristão tem os momentos baixos, como na nossa vida secular também. Tem momentos que a gente está lá embaixo, mas tem momentos que a gente está lá em cima. E assim é a vida do cristão. Nem todo cristão está sempre lá em cima, mas tem aqueles momentos fracos. Mas o importante é a gente nunca largar, né? O importante é a gente estar sempre continuando. É sempre caminhando à frente. Tem uma palavra que serve muito para crente, para cristão, mas era pouco usada, né? De uns tempos para cá ela tem sido muito usada, que é a resiliência, né? O que é a resiliência? A resiliência é a capacidade de voltar ao normal depois de uma crise, né? Quanto mais rápido você volta, maior é a tua resiliência. Então, nem sempre, até mesmo entre os obreiros, Tiago, às vezes a igreja olha para o pastor e acha que o pastor é um super-homem, que o pastor está sempre bem, que o pastor não pode ficar doente, o pastor não pode estar triste, o pastor não pode. Mas há crises de fé em todas as áreas, desde o porteiro até o pastor. Tem dias que o pastor levanta e pensa, hoje vai ressuscitar mortos. Mas tem dia que levanta e não dá vontade de sair do quarto, mas você tem que sair, você tem que... Então, essa é a vida de fé. Como você diz, é a constância. Às vezes caminhando mais rápido, às vezes mais devagar, mas nunca parar de caminhar. Esse é o segredo, né? É aquele versículo, firmes e constantes, mas não retroceder. Tem dias que realmente acontece isso. Eu pensei em parar, em largar tudo, porque acho que vai ser mais fácil. Eu tenho história para contar sobre isso, mas Deus vai lá e resgata a gente de novo e diz, não, tem que continuar. Vamos ser firmes e constantes. A gente vai fazer mais uma pergunta agora pro pastor. Depois nós vamos jogar na tela alguma coisa. O pastor vai comentar o que a gente colocar na tela. Vai ser interessante. A gente queria saber do pastor, qual é o ponto de vista do pastor hoje sobre os jovens da igreja? Talvez da igreja um todo ou da igreja Assembleia de Deus. Deixar um conselho pastoral para a juventude, para nós aqui. O jovem é sempre uma bênção na igreja. Há uma diferença grande do meu tempo, até nós estávamos falando com os irmãos na escola bíblica há pouco. Há uma diferença muito grande entre o meu tempo de juventude e a juventude que vocês vivem hoje, né? A igreja. No meu tempo de jovem não é que era mais difícil ser cristão. As coisas eram mais apertadas.
Mas, em consequência, se orava um pouquinho mais, né? Se buscava um pouquinho mais. Mas hoje eu dou graças a Deus pela juventude e apoio muito a juventude, criança, adolescente e juventude, mas porque hoje, com o que o mundo oferece e a forma como o mundo oferece, o jovem estar na igreja, casar na igreja, constituir família, é algo extraordinário, né? É preciso abraçar o jovem, é preciso ajudar o jovem, porque o mundo oferece demais, né? O mundo oferece demais. E principalmente vendo os jovens com vontade de fazer para Deus. Porque o tema aí é Chamados para Servir, o tema da igreja esse ano. Fato é que hoje poucos se dispõem a servir, né? A buscar, a fazer algo diferenciado na casa do Senhor. E hoje as pessoas hoje esperam mais ser servidas do que servir, né? E é isso que nós temos que apoiar os jovens, e jovens que estão dispostos a fazer a diferença. É preciso ajudar, é preciso abraçar, né? E as igrejas que não estão entendendo isso estão ficando envelhecidas. Não envelhecidas no sentido de ter irmãos mais idosos, né? Envelhecidas no sentido de estão ficando para trás em todas as áreas, né? Porque a igreja, ela só caminha com a experiência dos mais velhos e a força dos jovens. Se tiver só a força dos jovens, a igreja, ela manca. Se tiver só a experiência dos mais velhos, ela manca para o outro lado, né? Então ela tem que ter as duas coisas. A juventude hoje, então, é excelência na casa de Deus. Qual o conselho que o pastor deu para nós hoje? O conselho é o seguinte. O conselho que eu sempre dou aos jovens. Vocês vão errar. Isso não tenham dúvida. Eu errei, todo mundo erra. Mas e daí, pastor? Qual é a bênção nisso? A bênção é essa. Estejam perto de Deus, perto de Jesus, a ponto de que o erro que vocês cometerem seja mínimo e não tenha influência nenhuma no futuro espiritual, no futuro matrimonial, no futuro no trabalho, enfim, em todas as áreas. Um erro que não deixe uma marca tão profunda que a cicatriz faça machucar, doa depois. Então, vão errar? Vão. Isso todo jovem vai errar. Mas cuide para que esse erro seja mínimo possível, para que seja mais fácil levantar, né? Sempre levantar, sempre buscando a presença do Senhor. Amém. Vamos então a parte, joga na tela Sal e Luz, e a gente gostaria que o pastor comentasse sobre esse momento pra gente entender. Que dia foi esse? Que dia foi esse? Este foi um dia árduo. Essa foi a formatura por ser ali em cima, ó, o COA de Flor, União do Círculo de Oração da Assembleia de Deus de Florianópolis. E foi a formatura da FAETEL, quando eu me formei na Faculdade Teológica Logos, né? FAETEL. Foi um momento especial. Pode passar, Jonadab. Direto do túnel do tempo. Esse é o meu noivado. Na Assembleia de Deus de Afra. Esse está aqui, ó. Pastor Josué Gonçalves. Hoje ele tem um ministério de família, né, muito forte no Brasil, o pastor Josué Gonçalves. E o pastor José Gonçalves, nesse ano, fazia uns 2 anos que ele tinha iniciado esse ministério de família.
E até ele estava passando uma dificuldade muito forte em relação às palestras que ele trazia. Alguns pastores começaram até a perseguir ele um pouco, enfim, mas ele insistiu. E aí ele foi fazer um trabalho de família lá em Mafra, né? E aí, nesse trabalho de família para a família, nós marcamos o nosso noivado e ele ministrou nosso noivado ali, eu e a Daisa. Próxima. Aqui é o dia da minha despedida na Assembleia de Deus de São João Batista. É o 13 de janeiro, se eu não me engano, 2003. Foi a primeira igreja. Pastoreou. É a primeira igreja que eu pastor. Pastor João de Deus, que está ali ao meu lado, que ia assumir, né? Já faleceu, já está com o Senhor. Ali de camisa amarela, atrás do vaso de flor, era o prefeito da cidade na época, o prefeito Nonga. E aí eu estou dando a minha palavra de despedida. Logo em seguida a igreja orou pela gente. Nós mudamos para Capivari. Tem mais alguma foto? São essas? Acho que tem. Pessoal que está nos acompanhando aí na live do Facebook, se puder compartilhar esse link com mais pessoas, que já a gente vai entrar num tema bem interessante. Nos ajuda aí compartilhando esse link. Na Assembleia em Florianópolis. Faço um obreiro na sede de Florianópolis. Eu trabalhei no Jardim Atlântico, na congregação. E aí o pastor, na época, o pastor Dom Maria, assumiu a congregação no Jardim Atlântico. Eu vim para a sede, trabalhei 2 anos na sede em Florianópolis. E acho que fechou agora, né, Jonathan? Agora a gente vai passar pro Thiago. O Thiago vai fazer agora uma propaganda do 2. Eles deram uma força total pra gente conseguir fazer esse podcast funcionar. Então, a gente vai estar passando rapidamente aqui algumas pessoas que foram muito importantes para que esse projeto viesse a acontecer. A gente tem nosso primeiro apoiador, que é o Lumia, a empresa do Erivaldo, que faz luminosos, fachadas de empresa. Então, se você tem sua empresa e precisa de um luminoso, pode chamar o Erivaldo, a Lumia, comunicação visual. Tem o pessoal da Rosmac também, nosso amigo Jackson e a Esther. Você que precisa arrumar sua máquina, sua motosserra, pode chamar eles que eles estão ali disponíveis para atender vocês. Tem o nosso amigo Jonadab com a sua empresa Chipmunk Sublimação. Nossas canecas, em breve nossas camisetas também Sal e Luz. Você que precisa fazer caneca agora para o Dia das Mães ou para algum aniversário, algum evento, pode chamar ele, Chipmunk Sublimação. Temos nosso amigo Gustavo também com a Barber Center, aqui bem em frente à Assembleia de Deus de Lagoa de Fora. Você que precisa cortar o seu cabelo, ficar chique, né? Ficar cabelinho na régua, chama o Gustavo da Barber Center. Temos também nosso amigo, nosso apoiador, o Misael, né? Com sua tenda do Misa. Você que precisa de pastel, caldo de cana, hambúrguer, só agora chama ele. X-salada também. Com X-salada, teleentrega também. Temos também o pessoal da Jardinagem Santos, o Vanderlei e o Joelcio. Você que precisa fazer o seu pátio, seu jardim, pode chamar eles. É isso aí? É isso aí. Esses são nossos apoiadores. Você que quer nos apoiar, deseja apoiar esse projeto, pode entrar em contato com a gente também e será muito bem-vindo. Pessoal, agora a gente vai entrar no nosso tema, a gente vai debater um pouquinho, também para edificar a nossa vida aqui nessa mesa e dedicar a sua vida que está em casa nos assistindo, nos acompanhando. Se tiver a Bíblia e quiser nos acompanhar, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 10 e versículo de número 45. Eu vou fazer a leitura rápida aqui sobre o nosso tema que a gente vai debater hoje, que é chamados para servir.
A gente escuta todo o final de culto, né? Chamados para servir, mas às vezes a gente não presta atenção no que isso quer dizer na nossa vida, que reflete na nossa vida. O versículo diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aí nós convidamos o nosso pastor para vir debater conosco e nos ensinar um pouco sobre o que é chamados para servir. Para a gente começar, então, esse tema que é bem interessante, se a gente for conversar, a gente vai ficar até amanhã, porque tem bastante coisa. A gente gostaria de saber a primeira coisa, pastor. O que significa ser chamado para servir? Quando a gente fala no final do culto, ser chamado para servir. Thay, nos últimos anos se criou uma cultura na igreja de que a igreja está para ser servida e não para se servir. Isso, inclusive, nas próprias orações, no culto. Uma coisa que eu sempre digo, e quem me conhece há muito tempo sabe que eu gosto de repetir muito isso. O grande erro do cristão hoje é vir na igreja para receber, não para se doar, para receber. Tanto é que tem até alguns jargões de pregadores que dizem: quem veio receber uma bênção, e a igreja levanta a mão e dá glória. Eu não venho à igreja para receber, eu venho à igreja para entregar, né? Se eu venho para receber, eu sou um consumidor do evangelho. Se eu venho para entregar, eu sou um servidor. E servir é isso, servir é entregar a vida, é servir ao ministério de alguma forma. Servir na porta, servir no púlpito, servir na visita, no acolhimento, na recepção, servir na igreja, servir fora da igreja. Muita gente pensa que servir é escada. Ah, não, eu vou servir porque a hora que precisar, vão lembrar de mim, eu vou ser presbítero, vou ser diácono, vão me colocar de líder. Servir não é escada, servir é mesa. Servir é mesa. É você preparar a mesa, é você deixar tudo pronto. Eu até falei outro dia aos jovens, o servir ele é tão lindo que ele não precisa parecer, né? Quando eu contei a história do pianista, o pianista faz o show, mas ninguém lembra de quem carregou o piano. Mas aquele pianista serviu. Então, servir é se entregar, servir é doar, sem esperar em troca. Exatamente isso. Queria fazer mais uma pergunta para o pastor, dentro desse tema de chamados para servir. Como a gente pode servir melhor a igreja? A gente que está na igreja, talvez vem nos cultos, não vem simplesmente, não simplesmente, mas vem ali nos cultos, mas quer fazer algo a mais. O que a gente pode fazer para servir melhor a igreja? Tem uma frase que ela é muito errada. Assim, eu vou na igreja. Eu sou a igreja. Então, o que é a igreja? O que é o culto? O que é o templo? O templo é a união de várias igrejas que estão ali para servir a Deus. Então, eu vou ao templo, eu vou participar com a igreja, né? Vou participar com a igreja. Então, aqui já começa. Agora, você quer ver, você deixar essa frase um pouco mais errada. Eu vou à igreja assistir o culto. Eu não venho aqui para assistir um culto. Se eu quiser assistir um culto, eu entro no YouTube, Facebook, tanta coisa, e eu posso participar isso de casa. Na hora da bênção, eu coloco um copo d'água lá em cima da TV, o pregador ora e eu tomo água. Tá feito. Tem gente que distribui até Santa Ceia, né? Pega o teu copo com suco aí, pega um pão, agora eu vou orar. Participa da ceia. Mas não tem aquele convívio, né? Então eu vou na igreja assistir um culto, né? Então eu tenho que ter em mente que quando eu venho à igreja, primeiro eu venho entregar, eu venho adorar.
E segundo, o culto ele é composto de vários momentos, vários elementos, né? Então, a primeira coisa que eu posso fazer com a ideia de servir na igreja, no culto, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, eu vou levar alguém que não conhece a Jesus, já estou servindo. Eu vou chegar na igreja, eu vou um pouquinho mais cedo. Deixa eu pegar o exemplo do Daniel aqui. Terça-feira eu e o pastor Moisés estava resolvendo um assunto ali e deu 6 horas, deu 6h10, deu 6h15, deu 6h20 e eu disse, pastor, nós precisamos ir, tem que abrir a igreja. O pastor Moisés disse assim, não, daqui a pouco o Daniel já chega e já abre. Porque tem a certeza que o Daniel sempre chega cedo para abrir, para olhar o som, ele dá uma conferida no som antes do culto. Isso é vir para a igreja com a intenção de servir. Tem outros irmãos na igreja, o Marne. Marne, todo culto ele prepara água para o pregador. Pastor, mas isso aí não. É algo lindo. Para Deus é tremendo. Né? Então você tem que vir no culto assim, como eu posso servir hoje? O irmão que está na recepção, que ele arruma um lugar. A irmã que dá um sorriso, que dá um abraço no visitante. A irmã que recebe ali os pedidos de oração. Então eu preciso interagir, eu preciso estar ali, porque o culto é isso. Né? A pessoa, se não tem esse serviço de diaconia, o pastor pega o microfone, eu vou cantar um hino, e vou abraçar os irmãos, e vou dirigir, vou pregar, e vou... Então a igreja, ela é isso, né? Tem que vir com a ideia de que tem algo para mim fazer. Tem um serviço. Eu acho que, no pastor falar, a gente veja que às vezes a pessoa acha que servir ela tá ali em cima do púlpito, ou levar uma palavra, ou cantar. Mas o servir vai muito além disso. Como o pastor mesmo falou, é você convidar uma pessoa para ir levar a pessoa no culto. Talvez você servir a igreja é você entregar uma palavra para alguém num ponto de ônibus. Isso é servir a Deus. Eu vejo que se a gente foi chamado para servir, para espalhar, para difundir o evangelho a toda criatura. Então acho que isso já é o servir a Deus. É você, independente do lugar ou da questão que você está vivendo no momento, é você falar de Deus, é você servir alguém através da palavra de Deus. E não somente em cima de um púlpito, mas também no estacionamento da igreja, como o irmão Marney faz, que serve um copo d'água. Às vezes muitos podem ver aquilo ali, como o pastor disse, tá querendo algo a mais ali na frente, tá fazendo aquilo ali para aparecer ou para querer subir algum degrau, mas não. Aquilo ali é o que move o coração dele, a maneira dele servir a Deus. E como a gente veja muitas outras pessoas dentro da nossa igreja que fazem mínimos detalhes, que para algumas pessoas passam despercebida, mas para Deus eu tenho a certeza que ele tem um lugarzinho lá já guardado, assim. Para Deus aquilo ali ele está servindo e muito a igreja. Né? Exato. É como se diz, ao púlpito. No púlpito é que se aparece, né? Mas eu tenho uma frase que eu adaptei do ciclo: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de si e ora em segredo. O teu pai que te vê em segredo, te ouve em segredo, ele vai te abençoar, ele vai vai ser visto. Vai ser visto através da consagração da oração. Então, até no TikTok ali, cartazinho, mas coloquei lá. É no altar da oração que se conhece aquele que está no púlpito, né? O púlpito ele é uma vitrine, mas é no altar da oração que Deus conduz até lá. Tem uma ilustração de um pastor que ele teve um sonho. Nesse sonho Deus leva ele ao céu e leva ele à sala onde está guardado o galardão, cada um. Pergunta assim, e os da minha igreja? Ele diz, os galardões da sua igreja estão nessa sala. E olha, né? E vê assim, tudo mais ou menos no mesmo. Daqui a pouco ele vê um muito grande, muito.
ele vai conversando com o anjo, mas muito curioso para perguntar se aquele é o dele. Será que aquele é o meu? Eu sou o pastor da igreja. Daqui a pouco ele não se aguenta, né? Esse aqui é o meu? Aí o anjo diz, não, esse aqui é da irmã Mariazinha. A irmã Mariazinha não faz nada na igreja. As mensagens poderosas que você prega, a inspiração que você tem, a hora 2 horas por você todo dia. Esse galardão é dela, porque se não fosse a oração dela, você não tinha nada. Então, muitas vezes as pessoas acham que eu estou no púlpito. Não. 90% do trabalho da igreja acontece fora do púlpito. Tem alguns pregadores, eles, por exemplo, trabalho de jovens. Ele nunca veio no Balneário Gaivota. Ele vem, prega no sábado, daí o irmão está 2, 3 meses evangelizando alguém e traz naquele culto. Naquele culto o pregador prega e aquela pessoa aceita Jesus. Aí o pregador diz assim, meu filho na fé. Não foi nada. Que o mérito é dele. Que o mérito é dele, não. O mérito foi daquele irmão. Estava 2, 3 anos evangelizando ali, 2, 3 meses, 2, 3 anos evangelizando. A pessoa veio e aceitou Jesus. Então, é o que eu digo. Do púlpito se ensina, do púlpito se instrui, do púlpito se prega a palavra evangelística, mas 90% do trabalho da igreja está na igreja, está fora do púlpito. Eu acho que a gente veja muito hoje as pessoas servindo para ganhar os olhares de muitos. E poucos que servem realmente para ganhar o olhar de um só, que é Cristo Jesus, né? Então por isso que a gente veja muitas vezes pessoas querendo se destacar muito além de outras pessoas, até muitas vezes querendo passar por cima de outras pessoas, para que os olhares daqui desse mundo se voltem para cima dela, né? E eles fazendo isso, eles acham que estão servindo a Deus. Só que muitas das vezes não, eles estão ali apenas criando, como a gente pode dizer, criando um show, criando uma atração, para que as pessoas possam olhar neles e achar que estão olhando a Deus, mas às vezes, muitas vezes eles fazem apenas um teatro, um show, para ganhar holofotes, né? Em vez de realmente fazer aquilo que Deus tem mandado, né? E a gente veja muitas pessoas simples, com simples gestos, com um trabalho simples, que fazem realmente a vontade de Deus, né? É servir aqui nessa terra. Exatamente. É bem dessa forma. Quando as pessoas fazem para receber aqui, elas é exatamente isso, elas recebem só aqui. As pessoas vão ter muita surpresa no céu. Vão achar que vão chegar lá recebendo muito e no final vão receber só um glória. Tem pessoas que você acha assim, mas aqui não, é aquele que ele fez um trabalho que a Deus foi. Eu percebo às vezes isso, na verdade. A gente é criado de uma forma onde se tu faz, tu é recompensado. E às vezes isso grava tanto na gente, parte para a parte do evangelho, às vezes a gente acredita nessa parte, mas com Jesus é diferente, né? Servir com Jesus também nos serviu, né? Tem uma frase que eu gosto bastante que fala assim, meu mestre, que é Jesus, e que eu quero. A frase me marcou bastante, me fez bastante. Meu mestre, que é Jesus Cristo, foi crucificado, Thiago. Por que eu quero holofote para mim? Fama, aplausos e muitas vezes preciso que o nome esteja lá em cima. Na verdade, não é ser chamado, é querer ser servido a todo com o evangelho, né? Que é pior ainda. Você faz o evangelho, você prega o evangelho, mas você quer que o aplauso seja apenas para você. A gente vê isso nas igrejas. Eu conheço alguns jovens da nossa região que ministram, que cantam. Esse dia eu estava conversando com um amigo e ele disse assim, eu me preocupo porque tem muito jovem bom, mas tem muito jovem que está fazendo mais por aplausos e para conseguir almas para Cristo, para que o reino do céu seja expandido. Então que
Fique pra gente, que nessa noite isso possa edificar a nossa vida. Chamados para servir. Eu queria deixar para você que está nos acompanhando, você sabe que você... Só que às vezes a gente vai no culto, senta às vezes na última cadeira, e a gente faz como o pastor falou. Mas na verdade Jesus está te chamando, nos chamando para servir. Tem alguma área na igreja, nossa sociedade, que a gente precisa servir e servir com amor. Então que isso fique gravado no seu coração. Se você chegar aqui no próximo culto, pode chegar, pastor, eu quero te ajudar. Onde eu posso comer? Eu acredito que sempre tem uma área. Os jovens são carentes de pessoas para ajudar a servir. Os adolescentes são carentes para ajudar a servir com amor, seja em qualquer coisa. A gente sempre precisa de alguém disposto. Porque eu acho interessante assim, ó. Eu venho na igreja, por que eu não me envolvo? Porque tem muita gente que vem, mas não se envolve. Jesus nos chama para se envolver com o evangelho, para servir. Eu acho muito lindo quando o irmão Marner sobe lá e serve. Fala para ele. Sente no coração dele, ele vai lá e faz. E as pessoas hoje, elas querem levar o mérito que eu prego, mas é difícil. Chamar, eu consigo ajudar, porque o meu coração é... Eu acho que às vezes a gente quer servir, mas eu não posso ficar lá na porta recebendo o irmão. Ou eu não posso ficar lá no estacionamento organizando os carros. Eu quero servir, mas eu quero servir dessa maneira. Só que a gente não foi chamado para servir dessa maneira. Como o próprio Jesus Cristo foi crucificado, o próprio apóstolo Paulo, que veio nessa terra, fez tanto pelo evangelho e sofreu horrores. Quando ele saía para ministrar, ele dormia nas cadeias, porque de tanto que ele pregava a palavra de Deus. Então acho que aí sim é servir. É independente de onde você vai parar, independente do que você vai viver ou sofrer. Mas assim mesmo é servir a Deus. É você fazer independente do que vai acontecer com você. Mas é você servir de coração. Você falar de Deus. Falar para as pessoas a palavra de Deus e o que Jesus Cristo fez por elas, né? E a gente está tentando fazer aqui nesse podcast um mínimo. O mínimo que é levar a palavra de Deus até o seu coração. Então que você possa continuar acompanhando os nossos podcasts. Cada semana a gente vai trazer um tema especial. E cada semana a gente vai debater um pouco da palavra de Deus. E essa semana foi Chamados para Servir. Então que você possa servir na sua casa, ou servir na sua igreja, servir no seu emprego, onde você trabalha, da maneira mais especial que você possa servir. Independente do que você vai fazer dentro da sua empresa. Você não precisa estar lá dentro do escritório, ser o gerente da sua empresa, mas você pode estar lá sendo os serviços gerais da sua empresa e fazendo com excelência, fazendo o melhor para a sua empresa, que você vai estar servindo da maneira correta. Independente da posição e do lugar onde você for colocado, faça o seu melhor. Eu tenho isso muito para mim. Até hoje, todos os lugares que eu trabalhei, independente do lugar que eu trabalhei, eu sempre tentei fazer o meu melhor. Por mais que eu saia amanhã daquela empresa, mas hoje eu vou estar fazendo o meu melhor para a empresa. Eu não estou ali apenas para trabalhar, para receber o meu salário e tchau, e o resto eu não quero saber de nada. Não, eu estou ali para fazer o meu melhor. Então que você possa vir nos cultos, que você possa vir a servir a Deus dando o seu melhor. E não simplesmente para estar ali, dizer que está vindo nos cultos, dizer que está vindo assistir um culto, mas que você possa vir e dar o seu melhor da sua maneira. O coração voltado. Com o seu coração totalmente voltado para Deus. Eu acho que isso que é o mais importante e é isso que a maioria deixa passar. Que é fazer aquilo que realmente é simples, né? Da maneira simples que você pode fazer de todo o seu coração. Uma coisa que a gente percebe, a diferença daqueles irmãos que servem com o coração aberto, sem esperar nada em troca. Esse é o verdadeiro servir, né? Geralmente essas pessoas, elas sofrem grandes ataques. E muitas vezes elas pensam em parar porque são atacadas. E a gente está ficando cada vez mais difícil. E quando a gente serve com amor, serve com verdade, né? Cristo, ele sabe disso, mas o inimigo também, ele também sabe quando a gente faz isso. Eu queria perguntar para o pastor, qual a diferença, pastor,
quando eu sirvo com amor, o que acontece no reino? Amor, quando Cristo reconhece esse servir, mas também tem o lado do mal que a gente fala, ele também percebe isso. O que acontece no reino espiritual que a gente... O reino espiritual, ele é tremendo, né? Se a maioria da igreja tivesse noção que é o mundo espiritual que nos envolve, todos pensaríamos mais em nossas atitudes, em nossas palavras, Sempre foi um problema para a igreja, isso desde a fundação da igreja lá em Jerusalém. Os discípulos já tiveram problemas, tiveram que instituir o diaconato por causa da murmuração, né? Tá lá, o texto é bem claro. Por causa da murmuração de Deus, precisou se instituir o diaconato para atender o povo, né? E isso sempre constante, mas nos dias de hoje isso tem se tornado muito mais complicado, né? Porque hoje as informações elas caminham de uma forma muito mais rápida e há pessoas que eles não têm noção do que estão fazendo, que elas estão movimentando no mundo espiritual. É claro que nós não vamos ter tempo para entrar profundamente nisso, mas a Bíblia diz que o pecado de murmuração é como o de feitiçaria, por exemplo. É quando eu murmuro, quando eu falo mal do Gabriel, por exemplo, né? É muito mais do que falar mal, murmurar dele. Eu estou abrindo a porta para que no mundo espiritual o inimigo, os demônios atribulem a vida dele. E há um peso espiritual. Independente de ele saber ou não e que eu estou murmurando dele, ele vai sentir uma angústia na alma, um peso na alma. E a angústia é uma coisa que não se explica, ela simplesmente vem e depois ela vai embora. Mas cada vez que a minha alma se angustia, eu dobro o joelho um instante, ou se eu estou dirigindo, eu oro dirigindo, eu digo, Senhor, eu repreendo agora todo o levante das trevas e repreendo, Senhor, aquele por quem ele se moveu. Eu repreendo toda palavra maldita, eu repreendo todo pensamento, eu repreendo toda maldição, para que o coração tenha paz, tenha alívio. Isso é tão tremendo que às vezes não. Tem casas que a gente vai visitar onde problemas espirituais são muito fortes, geralmente é casa até de não cristãos, que você chega leve, você ora e parece que para ir embora você vai ter que chamar 2, 3 para te carregar. O mundo espiritual ele vem e te pressiona de uma forma que parece que passou um caminhão, um turbilhão por cima, né? O mundo espiritual ele se movimenta de uma forma muito terrível e muitos cristãos eles não se apercebem disso. Eles acabam abrindo brechas para o inimigo trabalhar na vida deles e atribular aqueles que estão fazendo alguma coisa, porque estão falando de mim porque de alguma forma eu estou fazendo a diferença. Ou estão querendo meu lugar, ou querem fazer o que eu faço, ou simplesmente eu estou incomodando. Mas o fato é que a gente tem que estar revestido, né? Desanimar jamais. A Bíblia diz, né? Cansado, mas não desanimado. Agora a gente vai para o momento da palavra. Vai trazer uma breve palavra para a gente sobre ser chamados para servir. Você que está nos acompanhando aqui, não perca essa palavra. Eu creio que Deus ele faz morada e esse podcast não é em vão, que alguma vida tem sido alcançada. Não esqueça que você é chamado para servir. Pode ficar à vontade, pastor. Muito bem, baseado até no texto que 10:15, né? 10:45.
Ali é um texto até... Eu preguei na Santa Ceia, aquele texto ali, quando João, né? João e seu irmão chegam para Jesus e dizem: Senhor, eu quero te fazer um pedido, quero que o Senhor atenda. É o que o Tiago vinha falando até agora. Quero que eu e meu irmão sente um à esquerda e outro à direita lá. E aí Jesus conclui com esta palavra ali, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir, dando um exemplo para eles. E o servir, esse envolvimento é isso. Então, baseado nisso, algumas anotações aqui sobre envolvidos, comprometidos. Na verdade, tem se for fazer analogias, tem várias, né? Tem vários tipos de crente, né? Tem o crente carrinho de mão, que, né? Aquelas, né? Só empurrando. Só empurrando. Tem o crente porcelana, né? Que só sai dia de festa. Então, sempre teve essas analogias na igreja, né? Aí tem os membros de banco, né? Mas além dos membros de banco, tem os envolvidos e os comprometidos, né? Qual é a diferença? Mas os envolvidos, pastor, não está correto? Até está, né? Mas tem muita gente envolvida, mas que não tem compromisso, né? Não tem aquele compromisso de fazer. O próprio Jesus disse, né, lá em Mateus: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E tem muita gente dentro da igreja, mas infelizmente a maioria é apenas envolvido. Poucos são realmente comprometidos com a palavra. Nós vivemos numa geração de cristãos sem compromisso com Deus, com a igreja, com a palavra. Na verdade, essa geração está muito envolvida, mas pouco comprometida. E muitos querem a prosperidade, muitos querem a bênção do Evangelho, muitos querem viver as promessas do Evangelho, mas não querem pagar o preço dessas bênçãos. Quando nós... eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, por exemplo, o livro Heróis da Fé, conta a história de vários pastores e vários homens de Deus, não pastores, vários homens de Deus que no passado fizeram a diferença de alguma forma, né? Moody, Jonathan Edwards, Bonarola, enfim, John Bunyan. Pessoas leem esse livro e ficam impactadas, eles querem ser como esses homens, eles querem viver como esses homens, mas não querem pagar o preço da oração, o preço de estar comprometido, né? E quando nós olhamos as pessoas envolvidas na igreja, é o que nós já estamos falando desde o início aqui desse podcast. O envolvido, ele quer ser agradado, quer ser bajulado, né? É aquele tipo de cristão que ele faz alguma coisa, mas esperando um elogio, né? E o comprometido não. O comprometido não importa se alguém vai agradá-lo, se alguém vai elogiá-lo, ele está ali porque ele quer agradar a Deus, né? O dicionário diz que envolver-se é enrolar-se, se embrulhar, cercar, né? Então o envolvido está junto, mas ele não vai se comprometer quando as coisas não estiverem de acordo com o que ele espera. Ou seja, eu vou servir enquanto estiver do meu gosto. Enquanto está do jeito que eu quero, eu vou servir. Quando sair do meu alcance, se não estiver mais do jeito que eu quero, eu não sirvo mais, ou eu mudo de igreja, ou eu vou para outro lado, ou eu faço qualquer outra coisa, mas aqui eu não sirvo mais. E é por isso que nós vemos hoje uma grande gama de cristãos que não... É um pouco pesado falar isso, mas não param em lugar nenhum, não servem em lugar nenhum, porque nunca se comprometem com nada. Ou seja, as coisas têm que estar do meu jeito. Se não estiver do meu jeito, eu não sirvo para estar aqui. Então, o envolvido quer apenas somar, quer aparecer, mostrar que está envolvido. Já o comprometido não. O comprometido ele acrescenta, né? No sentido de obrigação, de responsabilidade, para com a obra, para com o reino. Está sempre disposto. Ele enfrenta qualquer coisa, qualquer compromisso assumido, né? E quando Jesus estava aqui, ele fez muitos milagres. Curou enfermos, levantou paralíticos, abriu os olhos dos cegos, ressuscitou mortos.
como eu preguei domingo, a multidão era grande, né? Mas foi só Jesus pregar um pouquinho mais pesado, em João no capítulo 6, e a multidão foi embora, né? A multidão já não quis mais saber, né? Não quis nem saber mais de receber milagre. Não queremos nem milagre mais, vamos embora, vamos para casa, né? Então, nós precisamos muito mais do que nos envolver, nós precisamos comprometer, né? Todo discípulo é crente, mas nem todo crente é discípulo. O que é discípulo? Discípulo é diferente de membro. Discípulo é diferente de membro. O membro, ele quer viver os compromissos dele. O discípulo está ali para servir. E aí eu escrevi alguma coisinha. E o envolvido, ele espera o peixinho. O comprometido, ele ajuda a pescar, né? O envolvido, ele espera pelo pão material. O comprometido se alimenta do pão da vida. O envolvido gosta de elogios humanos. O comprometido, ele gosta da aprovação divina. O envolvido, ele pensa somente em si. O comprometido pensa em todo mundo menos nele. O envolvido exige, eu quero visita, eu quero, né? O comprometido, ele faz visita. Ele vai atrás, né? O envolvido é guiado pelas circunstâncias. O comprometido exercita a sua fé para viver as circunstâncias. O envolvido geralmente é um problema na igreja, né? Já o comprometido, ele é um problema para o diabo, né? Não é para a igreja. O envolvido precisa de festas para se alegrar, precisa de cultos temáticos, né? Hoje tem muito disso. Fazer um culto para atrair os jovens. Eu acho que é uma coisa mais absurda que a igreja pode fazer. É um culto para atrair os jovens. Eu acho que todo culto deveria atrair jovens, não só jovens, todo mundo. A igreja só vai conseguir isso quando tiver a excelência da aprovação divina, né? E aí que a Bíblia diz, acrescentarei, diz a Bíblia, todos os dias aqueles que hão de se salvar. O envolvido frequenta, o comprometido serve. O envolvido precisa de festa para se alegrar, o comprometido é sempre alegre. O envolvido não suporta uma palavra mais dura, o comprometido examina tudo e retém. O envolvido espera pelo avivamento, o comprometido pelo avivamento. O envolvido diz talvez, vamos, quem sabe. O comprometido diz eis-me aqui. O envolvido é influenciado pelo mundo, o comprometido transforma o mundo. O envolvido não pode não ir para o céu, mas o comprometido com certeza estará lá. E eu vou encerrar falando um pouco de Isaías. Isaías é profeta, parente do rei, não tem dificuldade nenhuma até que o rei morre. Quando o rei morre, ele começa a passar umas crises. No meio da crise, ele vai ao templo. Antes do templo, ele só falava dos outros, ai desse, ai daquele que faz aquilo. Quando ele está no templo, ele vê a glória de Deus. Quando ele vê a glória de Deus, ele diz, ai de mim, né? Então, a primeira visão que ele tem quando se compromete no templo, a visão da glória de Deus. Quando ele consegue ver a glória de Deus revela quem ele é. Ai de mim que sou pecador, homem de impuros lábios, povo de impuros. Então a glória de Deus revela a ele quem ele é. A partir do momento que a glória de Deus transforma ele, porque o anjo vem com a tenaz e toca o seu lábio, então agora a visão não é, a visão é diferente. Aquele que dizia ai, 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 condenava todo mundo, agora diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então quando nós estamos comprometidos, a glória de Deus se revela em nós, nos mostra quem nós somos, e ela muda a nossa visão acerca do reino. É a partir daí que nós vamos servir, ser abençoados, e vamos ter uma vida realmente transformada, uma vida que influencia, uma vida impactante para aqueles que estão ao seu redor. Amém. Amém. A palavra é muito poderosa e
Eu acho que o melhor do que você receber um presente é você dar um presente. É você ver a outra pessoa feliz. Então eu vejo que melhor do que você ser servido é você servir alguém. Porque eu vejo, no meu ponto de vista, que é muito satisfatório a gente poder servir as outras pessoas e ver a felicidade das outras pessoas quando a gente faz um simples gesto. Eu acho que eu fico mais feliz quando eu sirvo alguém do que quando alguém me serve. E eu acho que com Deus não é diferente. Eu acho que com Deus ele se alegra quando a gente serve ele de coração. Quando a gente faz o que realmente o nosso coração está mandando, lá do fundo, sem esperar nada em troca. É como se fosse aquela verdadeira adoração. A gente adora a Deus sem esperar nada em troca de Deus. Porque muitos adoram, mas querem aquela troca, né? Não, tu vim na igreja, vou te adorar, vou dar um glória a Deus, mas eu preciso aqui de uma cura, eu preciso de um dinheiro, eu preciso disso, daquilo. Mas eu acho que 100 vezes mais. E eu acho que o servir é isso. É você servir alguém sem esperar nada em troca de ninguém. É você fazer realmente do fundo do seu coração, né? É você fazer com ter prazer em servir alguém. Eu acho que isso é o ponto mais importante desse nosso tema, assim, de chamados para servir. Há uma questão que me veio à mente agora. Pedro e João chegando no templo. Paralítico diz assim, me dá uma esmola. Aí o Pedro olha para ele e diz assim, não tenho ouro nem prata, mas o que tem eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Eles serviram aquele paralítico, né? Muito mais do que ele na verdade pediu. Mas a grande questão agora e se eles tivessem a esmola? Chegaram no templo, ele pede a esmola, dá uma esmola, por favor. A grande questão é se eles tivessem a esmola. Ah, não, viemos para adorar, esse camarada está incomodando aí na porta, dá uma moeda para ele e vamos embora. Tinha servido o paralítico? Tinha servido. Só que é um serviço temporário, é um servir temporário. Ele receberia aquela moeda, mas continuaria ali pedindo no outro dia, ou seja, seria um paliativo, resolveria o problema dele por um período de tempo. Então nós temos que servir com sabedoria, né? Então a grande questão é, se eles tivessem o ouro e a prata, teriam servido? Teriam, mas o resultado seria muito diferente. Então tem que servir com sabedoria, servir, e é muito lindo isso que você disse, que eu ajudei um rapaz, ele aceitou Jesus, veio para a igreja, e eu ajudei, comecei a orar junto com ele. Até foi uma circunstância bem complicada, que outra hora eu conto a conversão dele. Ele veio para a igreja, pastor, eu preciso de ajuda. Então tá, meu filho, venha toda sexta-feira aqui que eu vou orar com você até de manhã. Só que a primeira sexta-feira que ele veio, trouxe mais três. E aí nós oramos até umas 2 horas da madrugada, começamos às 11, e eles não aguentaram mais. Pastor, nós vamos embora, não estamos aguentando. Senão vamos para casa, sexta-feira que vem vamos de novo. Aí durante a semana, pastor, nós queríamos pregar, então vem sexta. Aí oramos das 11 à meia-noite. Eu comecei a passar para eles um curso de homilética, hermenêutica, interpretação bíblica, e umas 3 sextas-feiras eu escalava eles para pregar, eles pregavam para nós ali, e fomos conversando e pregando, e deu oportunidade para pregar ali, fazia um culto ao ar livre, levava um para pregar, enfim. Hoje, os 4 são pastores. Os 4. Um, inclusive, é pastor presidente, e assim, é uma alegria sem tamanho. Você vê aquele camarada no púlpito pregando, sabendo a forma como ele veio naquele dia, como se fosse não, era a última esperança dele aquele dia. Aquele dia, você ser usado por Deus. Essa é a realidade. Para mudar toda a expectativa de vida daquela pessoa, e ele, mesmo antes de ser ajudado, já trouxe mais 3, né? Então, não tem sentimento mais glorioso, mais
maravilhoso. Só quem já ganhou uma alma para Jesus sabe descrever isso. Aí. A gente poderia ficar aqui até meia-noite conversando sobre esse tema. Teria bastante assunto. Mas já são quase 11 horas da noite. A gente vai começar a encerrar agora. Quinta-feira que vem a gente tem podcast novamente. A gente tá aprendendo. Até lá a gente vai conseguir fazer tudo certinho. E vou pedir pro Jonadab passando aqui os patrocinadores na TV novamente. Para você saber quem tá nos patrocinando e também apoiar os nossos patrocinadores. Se você sentir no coração de nos patrocinar, nos dar uma ajuda pra gente levar a palavra de Deus na forma de internet, que isso também é muito importante nesse tempo, você pode entrar em contato conosco e a gente vai estar fazendo uma parceria aí. Tiago, deixa as suas recomendações. Quero deixar o meu agradecimento, né, para todos aqueles que nos acompanharam no podcast dessa noite. Quero que você saiba que você é muito importante para que todo esse projeto venha acontecer e a gente precisa de vocês. Então, que você possa nos apoiar, desde deixando uma simples curtida ou compartilhando esse link com outras pessoas, para que pessoas possam ser alcançadas e abençoadas. E assim a gente levar a palavra até dentro dos lares, até dentro dos corações que estão necessitando. E dessa maneira a gente poderá estar servindo aqueles que estão necessitando de uma palavra ou necessitando de algo da parte de Deus. O nosso agradecimento a todos vocês por tudo que vocês têm feito e pelo acompanhamento de vocês através do Facebook, através do YouTube e das nossas redes sociais. Tiago, se conselho, uma ajuda, né? Isso mesmo. O que pode melhorar, estamos abertos. A gente está aberto a receber críticas construtivas, né? Porque a gente sabe que tem muitos que às vezes querem apenas criticar, mas pouco apoiar. Então a gente precisa de pessoas que realmente queiram apoiar esse projeto, né? Pessoas que venham apoiar do fundo do seu coração. Então a gente conta com a ajuda de vocês. Deixe seu comentário na nossa rede social, a gente está usando a Meu AdBG. O TikTok também, tem o Instagram da Meu AdBG, o TikTok do Sal e Luz. Então você pode estar deixando seu comentário e as suas críticas para que a gente possa alavancar esse projeto e crescer cada vez mais a nível nacional. E quem sabe não um dia internacional. Lembrando que o próximo podcast, na próxima quinta-feira, a gente também vai estar passando no YouTube Sal e Luz Podcast. Vai começar a passar no YouTube na próxima semana. A gente queria agradecer ao nosso pastor, não só por ele ter vindo hoje nesse primeiro dia, mas também por ele nos apoiar e deixar que a gente pinte essa parede, que a gente tire algumas coisas daqui, que a gente faça essa mesa. Foi bastante trabalho, mas a gente recebeu muito apoio. E o pastor disse, não, pode fazer, vai ser bênção. E a gente queria te agradecer, pastor, do fundo do nosso coração. E a gente quer fazer muito mais. E quando a gente recebe um apoio desse, a gente fica muito feliz. Nosso coração fica bem alegre. A gente é muito feliz por ter o pastor aqui conosco e nos apoiando sempre. Não só aqui no podcast, mas nas nossas orações. Em tudo que a gente tem feito, o pastor está lá com a gente, nos apoiando. E deixa a sua palavra aqui nesse momento. Se a gente errou em alguma coisa, puxar a nossa orelha, essa é a hora. Não, é tudo bênção. Vocês estão aqui, como eu já disse, 2 semanas preparando tudo, né? E hoje foi o primeiro. O lugar do Gabriel ali ficou vazio, ele foi ajudar lá na... então, o primeiro é sempre o primeiro, né? O começo é difícil. O segundo vai ser melhor que o primeiro, Amém. O terceiro melhor que o segundo. Amém. E daqui a pouco a equipe aumenta, daqui a pouco, quem sabe, ganhamos um patrocínio para os microfones novos, né? Glória a Deus. Amém. Eita, glória, Jesus. A Isa deu até uma rajada ali. Né? E foi uma... Então, e aí, todo começo é difícil, todo começo é pequeno, mas a Bíblia diz, né? Lembrai-vos do começo, né? Isso até pra gente permanecer humilde, né? Hoje você tá grande, mas um dia você foi pequeno. Então que Deus abençoe vocês, Deus abençoe todos aqueles que participaram conosco, os patrocinadores, isso aí. todos vocês, estamos orando e contem sempre com apoio, né? Deve ser material, mas espiritual vocês vão sempre ter. Amém. Glória a Deus por isso. Pessoal, nós vamos chegando ao fim, então. Queremos agradecer a vocês que nos acompanharam.
nos deram essa força. Quinta-feira que vem a gente está de volta aqui com um convidado especial também. Prometemos dar uma melhorada. Todo início é difícil, como o pastor falou, mas a gente vai conseguir, vai dar certo. Lembrando você que nos acompanhou até aqui, você é chamado para servir. Deus te chama para servir, você sabe. Deus já tem falado no seu coração qual é a área que você deve servir. E que você, nessa semana, você medite sobre isso. Você venha para o culto, você converse com Deus e eu creio que você vai começar a servir de uma forma diferente. A gente pode sempre melhorar. Sempre tem uma área melhor para a gente servir. Então Deus me chama, Deus chama a gente aqui e chama você também que está nos acompanhando. Deus te chama para servir. Servir o seu irmão, servir na sua casa e principalmente na nossa igreja. Deus nos chama para servir. Pessoal, muito obrigado. Quinta-feira que vem estamos de novo aqui às 9 horas, se Deus quiser. Se Jesus não voltar, né? Então, nós agradecemos a todos vocês, aos nossos patrocinadores e até quinta-feira que vem, se Deus quiser.